que é a caloria? É a quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, tá? Então tem que levar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, quantidade de 1 grama de água, certo? É uma unidade de medida utilizada para energia. Então, se eu pego 1 grama de carboidrato, ele equivale a 4 calorias. Se eu pego 1 grama de proteína, ele equivale a 4 calorias. Se eu pego 1 grama de gordura, vai equivaler a 9 calorias, tá? Então, pra gente ver que a gordura, ela é bem mais calórica que o carboidrato e a proteína. E 1 grama de álcool é 7 calorias, tá? Então, pra prestar atenção, né? Muita gente fala, vou parar de consumir doce, vou fazer dieta, mas aí chega e bebe muita cerveja, bebe muito vinho, bebe, enfim, qualquer alimento rico em álcool, né? Aí tá consumindo um alimento muito calórico, certo? Aí por isso que muitas vezes não consegue um resultado que deseja, ok? Bom, aí a gente chega nos micronutrientes. São elementos com funções reguladoras, ok? Produção. Então, que isso quer dizer? Que produz enzimas, produz hormônios, ok? Tudo isso é regulador. E eles são classificados como elementos essenciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso organismo não produz, então a gente tem que consumir, por isso que é chamado de essencial. Eu coloquei um asterisco aí, por quê, gente? Porque a gente tem o exemplo da vitamina D, né? A vitamina D, ela pode ser produzida pelo nosso corpo, né? Acho que é uma exceção aí da regra, tá? Mas os demais, todos têm que ser consumidos mesmo. E aí, dentro de micronutrientes, a gente tem vitaminas e minerais. Bom, dentro de vitaminas, a gente tem as lipossolúveis e as hidrossolúveis. As lipossolúveis são aquelas que precisam de gordura na dieta para que elas sejam absorvidas, né? Para que elas sejam carregadas, ok? E a gente tem um exemplo de vitamina A, D, E e K, ok? Essas todas são lipossolúveis. E hidrossolúveis são aquelas solúveis em água. Elas não são armazenadas no organismo, tá? As lipossolúveis sim, elas são armazenadas por um tempo dentro do organismo e as hidrossolúveis não. Dentro das hidrossolúveis a gente tem todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C, tá? Então, folato, biotina, tudo aí dentro do complexo B. Ok. Aí, além desses conceitos todos, é importante a gente falar também de grupos de alimentos, que é uma outra maneira de dividir os alimentos, tá? Então, eu trouxe aí essa pirâmide da Sônia Secunduva para a gente ver quais são esses grupos. Então, aqui, ó, a gente tem o grupo dos cereais, certo? O grupo dos cereais deve ser a base da nossa alimentação, o que a gente deve consumir em maior quantidade, certo? Preferencialmente cereais integrais, tá? O que a gente tem de exemplo aqui, né? Cereais e tubérculos também, tá? Então, a gente tem batata, mandioca, milho, o trigo na forma de pão, de macarrão, a gente tem arroz, ok? Tudo isso é cereal. Aí a gente tem grupo de frutas, grupo de legumes e verduras, grupo de leite e derivados, né? Queijo ou iogurte, grupo de carnes e ovos, grupo de feijões e oleaginosas, certo? Oleaginosas, né? Então, amendoim, nozes, ok? Grupo dos feijões, a gente tá falando também de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tá? Tudo isso tá no grupo dos feijões. Grupo de óleos e gorduras, ok? Então pode ser azeite, manteiga, o próprio óleo. Tem grupo de açúcares e doces, né? Então, um doce ou o próprio açúcar mesmo. Certo, gente? Essa também é uma maneira de dividir os alimentos.
Bom, e como que a gente faz para manter o bom funcionamento do organismo, tá? Então, um exemplo são, uma maneira, né, é ter bons hábitos alimentares, ter uma alimentação correta e eficiente, atender às necessidades nutricionais. Então, essa alimentação correta, ela tem que ser de acordo com o que eu preciso, certo? Se eu sou mais velho, se eu sou mais jovem, se eu tenho mais músculos, menos músculos, tudo isso vai depender, tudo isso vai influenciar o que eu preciso, tá? E aí, tudo isso vai me proporcionar bem-estar e saúde, certo? Lembrando também da atividade física, que também vai ajudar e muito. Bom, o que compõe o gasto energético? Então, a gente tem o metabolismo basal, a atividade física e o efeito térmico dos alimentos. O que é o metabolismo basal? É aquela energia que o nosso corpo gasta só pra gente existir, só pra gente viver, certo? E aí, a atividade física, professora, mas eu não pratico atividade física, então não tem esse item dentro do meu gasto energético. Tem, gente. Se você se movimenta, né, tem uma atividade física, tá? Todo mundo tem uma atividade física aí que tem que ser computada dentro desse gasto energético. E o efeito térmico dos alimentos, né, é a quantidade de caloria que o nosso organismo gasta ao fazer a digestão de um alimento ali, ok? Ao estar consumindo esse alimento, a gente tem um gasto energético também, certo? Bom, outro conceito importante é de necessidade energética, tá? Ela é equivalente ao nível de energia consumida, certo? Então, bom, o que é necessidade energética? É a quantidade de energia que eu preciso para manter um equilíbrio entre a massa corporal e o gasto do indivíduo. Bom, então, se eu consumo mais energia do que a minha necessidade energética, eu vou aumentar a minha massa corporal, ok? Ou se eu consumo menos energia do que a minha necessidade energética, isso quer dizer que o meu gasto vai ser maior e eu vou perder a minha massa corporal. Deu para entender? Então, a minha necessidade energética, ela tem que ser igualzinho ali, o equilíbrio para manter a minha massa e sustentar o meu gasto, certo? Bom, a necessidade de proteína também está relacionada com o equilíbrio, né? É a menor quantidade de ingestão de proteína que eu vou ter que seja suficiente para eu equilibrar a perda de nitrogênio do meu organismo, certo? Então, vai equivaler o que eu estiver consumindo e o que eu estiver eliminando. Ok, gente? Essa é a minha necessidade de proteína. Bom, aqui eu tenho o balanço nitrogenado, né? Que é relacionado também à necessidade. É a relação entre a quantidade de nitrogênio consumida e a quantidade eliminada, certo? Em uma alimentação balanceada, o que eu tenho? A quantidade de nitrogênio eliminada é próxima à ingerida, ok? Se eu tiver um balanço de nitrogênio positivo, quer dizer que a minha ingestão foi maior do que a minha eliminação. Então, o que eu tenho, né, de resultado? Eu ganhei uma massa muscular, ok? Essa proteína a mais que foi consumida virou massa muscular, ok? Se eu tenho um balanço de nitrogênio negativo, quer dizer que o que é eliminado é superior ao ingerido, certo? Então, eu posso pensar aqui no caso de um consumo insuficiente, tá? Eu eliminei mais do que eu ingeri. Ok, gente?